Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Reforma Protestante. Agora é a parte 2. Então, nós vimos aí na aula passada que ficou bem claro todas as mudanças que ocorreram a partir do momento que Martinho Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, onde nessas teses ele esclarecia firmemente, claramente a população sobre todas as coisas erradas que a Igreja Católica fazia naquele período. Então, mesmo sabendo que a grande maioria das pessoas não sabiam ler, elas liam, aqueles que sabiam ler liam e passavam para as outras pessoas, através da oralidade, o conhecimento do que estava escrito ali. A gota d'água para que Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, tomasse essa atitude foi, de fato, a venda do perdão dos pecados. Ou seja, quando ele observava claramente aquela grande quantidade de pessoas que estavam passando fome, que estavam passando por grandes necessidades, dando dinheiro para a igreja para que o alto clero vivesse na maior luxúria e a grande maioria das pessoas vivendo numa situação difícil. Então, a partir daí, nós vamos ter grandes transformações e uma delas passa a ser aí com relação ao rei Henrique VIII. Então, vamos lá. Agora, o nosso ponto da aula de hoje passa a ser a Reforma Protestante na Inglaterra. Henrique VIII, esse aqui, olha, lá da nossa apostila, olha só que homem mais suntuoso. Henrique VIII, ele foi um rei inglês que naquele momento onde ele estava casado com Catarina de Aragão e tinha uma filha, Maria, ele queria um filho, um varão, um filho, um homem. Por quê? O filho, ele era algo muito desejado por parte de todas as famílias. E Catarina de Aragão não tinha tido um filho, e sim uma filha. E aí, o que aconteceu? Como rei, aquela pessoa que tinha aí vários casos extraconjugais, ele acabou se apaixonando por Ana Bolena, que estava grávida, e que jurava para ele que iria dar a ele um filho, um varão, um menino. E para que o filho fosse considerado legítimo, ele deveria separar-se de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena. Mas nós sabemos que nenhuma igreja cristã permite o casamento religioso novamente, a não ser que a pessoa ela seja viúva, né? Nenhuma igreja cristã faz isso. Então, o que aconteceu? Ele foi até o Papa e pediu a anulação do casamento dele para que ele pudesse casar-se com Ana Bolena. Porque se a criança nascesse antes de ele estar casado com ela, a criança não seria considerada filho legítimo, sendo assim, não poderia assumir a coroa. Então, o Papa deixou claro que não existia anulação do casamento, em hipótese alguma, somente no caso dele ficar viúvo. Aí ele poderia casar-se novamente com outra pessoa. Então, ele ficou muito bravo, porque afinal de contas, ele era rei, não gostava de ser contrariado e já estava cansado de estar abaixo da autoridade da igreja. Sendo assim, Henrique VIII rompeu com a igreja católica, acabou com seu casamento com Catarina de Aragão, devolveu então Catarina para a Espanha e casou-se com Ana Bolena. O problema, pessoal, foi que quando nasceu o bebê, né? Olha só, quando nasceu o bebê, não era um menino, era uma menina. E a Igreja Católica estava muito brava com Henrique VIII pelo fato dele ter feito essas coisas. O fato, pessoal, é que ele criou a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela não tem grandes diferenças das bases católicas, mas deixou bem claro que ali dentro da Inglaterra, quem passava a mandar agora era o rei, tá? E olha só, e quando nasceu a menina, a situação ficou muito complicada para Ana Bolena, porque ela deixava bem claro para ele que ela daria a ele um filho, e ele não aceitou essa situação. O fato, pessoal, foi que Ana Bolena acabou sendo decapitada. Henrique VIII acabou casando-se novamente com uma outra mulher que lhe deu um filho,
No entanto, esse filho, ainda muito jovem, criança ainda, acabou adoecendo e morrendo. E quando Henrique VIII quando Henrique VIII deixou o governo, quando veio então a falecer, quem assumiu o governo foi a sua filha mais velha, Maria Tudor, aquela filha de Catarina de Aragão, cujo pai, na época, havia anulado por si próprio o casamento com a mãe para casar-se com Ana Bolena. Então, quando ela assumiu o governo, passado algum tempo, ela adoeceu, ela ficou muito doente. E vindo a falecer, e quem assumiu depois foi Elizabeth I, filha de Ana Bolena, aquela que foi decapitada, que jurava que daria um filho ao rei. O fato, pessoal, foi que Elizabeth I foi a maior rainha de toda a história do mundo até os dias de hoje. Nós podemos dizer claramente que nenhum rei, ou seja, ninguém que usou uma coroa do sexo masculino conseguiu fazer o que fez a rainha Elizabeth I, aquela que foi rejeitada pelo pai simplesmente porque era uma menina, já que naquele período, pessoal, realmente o que os homens desejavam era ter filhos e não filhas. Nós podemos dizer claramente que se o inglês hoje é um idioma universal, deve-se a Elizabeth I, porque durante o seu governo nós vamos ter aí a expansão fortemente da coroa inglesa através das conquistas de muitas áreas coloniais, e por onde eles passavam e ocupavam, o inglês era colocado como idioma oficial. Então, nós verificamos que esse rompimento com a Igreja Católica por parte de Henrique VIII se deu pelo fato de que ele não aceitava o cumprimento das regras e queria impor a sua regra. Ou seja, se eu não quero continuar casado, eu exijo a anulação do meu casamento. E se você não me dá a anulação, eu vou romper com você. Então, o anglicanismo é hoje a principal religião dentro da Inglaterra, seguida aí do catolicismo, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês lá no nosso grupo as próximas orientações das nossas atividades, faremos a correção oral dos exercícios, depois eu também vou passar a parte escrita, para que todos possam fazer com clareza, com calma e cuidado e ficar tudo certinho, tá bom, galerinha? Fiquem com Deus, tá? Tchau!